Atenção! Você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. E uma curiosidade minha também, às vezes eu trago essa pergunta, cara. A gente falou agora dessa cultura oriental, né? E ela tem vários aspectos ali muito legais, né? E acho que uma profundidade de entendimento humano ali muito, muito forte. Ela veio para o Brasil, no caso do jiu-jitsu, acho que você pode falar do karatê também, mas veio para o Brasil e se misturou com essa nossa cultura, né? Eu acho que isso também ajudou a se perder. Eu acho que não só o Brasil, eu acho que o Ocidente como um todo, ele acaba deixando de lado algumas coisas, não levando tão não sei se é a sério, mas acho que não é por exemplo, quando a gente fala de respeito, eu estou até com a camisa escrito respect. Respeito não é um valor muito grande, considerado, né, assim, não está na... Deveria, né? Deveria estar, mas não está, né? A gente sabe, como brasileiro, que, porra, meu irmão, respeito é uma coisa aqui que ninguém tem, né? Os vizinhos não se respeitam, a galera não se respeita no trânsito, enfim, parceiros de treino. Então, assim, respeito não é uma coisa que a gente valoriza muito, enquanto na cultura oriental... acho que é até o pilar, né, da cultura oriental é o respeito, né? Até porque entende-se que é um sentimento, é o único que é bilateral. Você pode odiar alguém e o cara não te odiar. Você pode ser amado por alguém e não dar a mínima por essa pessoa. Mas você não respeita quem não te respeita. Não acontece. Tá? O cara não demonstra respeito, você também não vai demonstrar por ele, e é simples assim. Mas é uma mola, né, da coisa. O respeito, ele, em todas as estruturas de artes marciais, ele vem sempre pautado como sendo a mola motriz da coisa. Inclusive, ensina-se muito, e eu ensino muito isso, a se respeitar o teu companheiro de treino acima de todas as coisas. Por quê? Porque é através do corpo desse cara, da técnica dele, que você está evoluindo a tua técnica e o teu corpo. Se você vai alcançar aquilo que você deseja na vida, pelo veículo do corpo do cara que está te emprestando. E tem um monte de cara que treina para machucar os colegas de treino, né? E não entende que ele vai estar, ele já esteve, ou um dia ele vai estar na mesma posição que esse cara. Né? Às vezes eu já vi muito, você deve ter visto muito isso também, aquele faixa preta brabo pra caramba quando treina com faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, aí ele cai na mão de um preto que também em alto nível, ele, pô, eu tô com a dor aqui, tô machucado ali, pô, pega leve hoje no treino, que é isso, que é aquilo, mas com os outros ele é implacável, né, meu irmão? O cara passa o rodo geral. Isso é um cara que não entende, que ele já teve naquela situação ali de faixa branca, naquela condição de saber menos do que os outros, né? E acabou que chegou num ponto mais alto da técnica que acho que não tem que respeitar ninguém. Mas tem muito a ver com o brasileiro? Eu não sei se tem muito a ver com o brasileiro. É o seguinte, na verdade, assim... Pra gente direcionar isso. Como é que esses valores tão preciosos foram se perdendo. Né? Eu vi isso muito no jiu-jitsu. Né? Quando a gente vai para a história, quando a gente olha e vai lá para o Oriente e vê que existem tudo isso que você acabou de falar, né? Essa questão do Bushido, por que isso não está inserido, né? De uma maneira muito mais presente hoje? A minha dificuldade, André, né? Como é que isso vai se perdendo, né? A dificuldade de entender o que aconteceu assim, é o fato da gente não estar presente no que aconteceu na história. Vamos lá. O Carlos Gracie, ele aprendeu jiu-jitsu de um judoca, né? Ele aprendeu do Mitsu Maeda, que era um judoca Kodokan, aluno do Jigoro Kano. Tá? Sim. Que a maioria das pessoas não sabe. Judô e jiu-jitsu é exatamente a mesma coisa, nada mudou. O que mudou? Vamos lá. Lá para os idos de 1919, tá? O jiu-jitsu, ele deveria ser incorporado à sociedade japonesa, para que o cidadão, a pessoa comum, pudesse treinar o que era até então uma técnica militar, que era treinada só por soldados, que seriam os samurais. Tá? Quando acabou o último shogunato japonês, lá o imperador acabou com aquela coisa de samurai, de guerra civil que existia no Japão. Foram séculos de guerra entre os feudos, né? Disputando supremacia, era um matando o outro, era aquela loucura toda. Aí aquele filme do Tom Cruise, O Último Samurai, retrata exatamente esse período, né? Quando o imperador ele foi lá, contratou o exército americano para treinar o exército japonês e extinguiu todos os samurais, acabou com o negócio e com isso proibiu o treinamento da arte marcial. Porque tudo aquilo que era praticado pelo samurai
caiu em desuso, virou anacrônico, digamos assim. Porque não tinha mais sentido você ir para a guerra, treinar espada, arco e flecha e luta, se o cara do outro lado tinha uma metralhadora .50 que ia te cortar no meio com uma rajada de bala, não tinha mais sentido. Então, parou-se de treinar arte marcial com essa conotação. Para que não se perdesse esse acervo marcial, cultural da arte marcial, o que fizeram? O imperador entendia, conhecia a arte marcial, treinava a arte marcial, ele foi educado por samurais. Então ele fez o quê? Eles criaram um ministério da arte marcial, que chama-se Dai Nippon Butokokai, que regimentou toda a arte marcial. Todas as artes de guerra, para que elas pudessem ser inseridas para a sociedade, elas iam ter que passar por um processo de mudança estrutural. Então a proposta não podia ser mais a guerra, nem matar ninguém. A proposta tinha que ser a evolução espiritual, que já estava atrelado até por conta do Bushido. Tá? Então, todas as artes marciais de guerra que tinham o que a gente chama de sufixo, né? Jutsu, que era jiu-jitsu, kenjitsu, karatejitsu, tudo isso era com essa conotação de arte marcial. Passou a ser do. Judô, aikido, karatê-do, kendo, todas passaram a se chamar do, colocaram esse novo sufixo. O que significa isso? O do é um ideograma, é um sânscrito, né? Que é igual na China e no Japão. O chinês lê Tao e o japonês lê Do, que significa o quê? O caminho, mas o caminho como um modo de vida, maneira de levar a sua vida. Né? Então você usa aquela arte marcial como um modo de viver a sua vida. Se através daqueles preceitos que foram incutidos na arte marcial, você vai levar a sua vida, você vai pautar as suas ações, todas regidas por esse código. Né? E aí teve toda essa transformação. Mas, inicialmente, o jiu-jitsu era exatamente a mesma coisa que o judô. O mestre Jigoro Kano fez lá um brainstorm com vários mestres de vários clãs, né? Pra você ter ideia, cara, eram 1.200 estilos de jiu-jitsu no final da era Tokugawa. Aí, pô, jiu-jitsu é uma luta. Não, cara. Jiu-jitsu era uma filosofia comportamental. Tá? E cada feudo tinha o seu próprio jiu-jitsu. O mestre Jigoro Kano fez o quê? Ele era versado em 3, 4 estilos, juntou mais, acho que foram 24 mestres, juntou esses 24 mestres, fizeram um brainstorm, fizeram a compilação de várias técnicas e fundaram o Judô Kodokan, que naquela época era muito parecido com o estilo que o mestre Carlos Gracie ensinava de jiu-jitsu. Pancada, soco, chute, pisões, defesa pessoal básica de rua, gravata, agarrão, aquela coisa toda, técnica de projeção e técnica de solo. E depois é que tinha um rola. Tá? Essa era a aula do mestre Carlos Gracie. E o Judô Kodokan era exatamente isso. Tá? Só que todas as artes marciais, André, elas passaram por um processo de esportização. Elas foram se tornando esportes. Tá? Exatamente. E o judô viu a possibilidade de se tornar um esporte olímpico. Ele fez o quê? Ele fez coisa que várias outras artes marciais vêm tentando fazer ultimamente, como o karatê, o próprio jiu-jitsu. Se tornar um esporte aprazível, um esporte gostoso de ver e fácil de se entender pelo público leigo. Então, quando você pegava um judô que tinha soco, queda, chão, não era uma luta legal de ver. O cara, quando cai no chão, a gente sabe. Se a gente não entende da técnica, o leigo, ele fala, pô, esses caras estão se agarrando aí, o que é isso? Ninguém entende. Então, o judô fez o quê? Eliminou a parte de atemi, já que tinham várias outras disciplinas, como o karatê, que já exibiam até com mais refino essa parte. Atemi é a parte de pancadas, né, de soco, chute. Tirou, diminuiu ostensivamente o chão e priorizou as técnicas de queda. Porque é fácil para um leigo ver quando um derruba o outro. E o espírito do olimpismo, ele preconiza o quê? Que você faça a coisa de maneira muito clara para não ter dúvida. Por exemplo, quem corre mais rápido? Quem chegou na frente. Quem salta mais alto? Quem pulou mais alto. Quem joga o peso mais longe? Quem jogou mais longe. E não tem dúvida. Quando entra subjetividade na avaliação, quem lutou melhor marcando ponto, ou é nocaute ou não é. Porque o nocaute acaba com a luta. Sim. Finalização acaba com a luta. Ok, então o cara ganhou. O problema é que muitas lutas acabam sem nem o nocaute, sem nem a finalização. Então, precisou criar uma estrutura de pontos. E aí a coisa começa a ficar subjetiva. Então o judô fez o quê? Eliminou o máximo a subjetividade, colocando o ippon para quando o cara fosse derrubado de costas no chão. Com isso, se tornou um esporte mais aprazível, mais gostoso de ver, mais dinâmico, acabou entrando na Olimpíada, que era o sonho do Jigoro Kano. Então, a coisa se distanciou aí. Só que o Carlos Gracie aprendeu da origem, porque o Maeda era um judoca raiz, era um judoca que atemi, a parte de pancada, a parte de queda, a parte de chão. E
provavelmente, é aquilo que eu te falei, eu não tenho como saber porque eu não estava lá presente, mas provavelmente explicou para o Carlos essa distinção entre o jiu-jitsu e o judô. O que era um e o que era outro. E o Carlos deve ter optado por ficar com a parte de defesa pessoal, de arte marcial verdadeira, até porque a gente não tem nenhum tipo de relação com a cultura oriental, especialmente nessa área filosófica. E o taoísmo, né, que foi essa filosofia que foi inserida nas artes marciais, ele é muita filosofia. Pra você ter ideia, o cerne do taoísmo é a harmonização do ser humano com o universo. É a integração do ser humano com o universo. Tá? Então, você usar essa integração, se desprender de todos os desejos mundanos, de vaidade, de ego. Né? Tanto é que as artes que faziam o que a gente chama de Budô, antigamente, elas eram todas sem contato. O judô era consensual inicialmente, tá? O karatê não tinha contato físico e o aikido, você entregava a mão para o cara fazer as técnicas. Então, não existia resistência. Por quê? Para não gerar ego e vaidade. Porque assim, o cara pega quer te derrubar e você não quer que ele te derrube, já começa. Não, vai derrubar os caramba. Aqui não, aí bom, já virou briga. Aí já entra ego, vaidade. Tá? O cara me bateu. Eu vou querer devolver. Já começou, briga, ego, vaidade. Então, não tinha contato físico no início. Era tudo no ar e o judô era consensual. Um derrubava, depois era a vez do outro. Era só randori e uchikomi. Não tinha o ju-kumite, que é a luta à vera. Né? Então, as artes tinham essa conotação. Depois que elas foram esportizando, aí caiu tudo isso por terra. Porque aí entrou cobiça, vaidade, inveja, todos os sentimentos que eles brigaram a vida inteira para tirar das artes marciais. Né? Então, chegou no Brasil com essa pegada, fora da questão da filosofia da arte marcial, muito mais voltado para a defesa pessoal e caindo na nossa sociedade, que é uma sociedade um pouco não, né? Bem mais desrespeitosa, digamos assim. As pessoas não têm muito essa relação com disciplina, com hierarquia. Né? São valores pouco conceituados aqui, pouco desenvolvidos e propagados. Né?